Bem-vindos ao Começa Tudo, o podcast que leva você de volta à intrigante época da Renascença, onde mergulharemos nas águas tumultuadas do anglicanismo, onde os personagens históricos ganham vida para um debate acalorado. Estamos em um salão nobre, onde Henrique VIII, Ana Bolena e o Bruno de Mary estão reunidos para discutir o anglicanismo. Nossa anfitrião, o interlocutor, começa com uma pergunta provocativa. Obrigado, senhores e senhoras. Agora vamos para a pergunta. Henry, por que a separação da Igreja Católica? O que levou a criar a Igreja Anglicana? O divórcio não foi permitido, então decidi criar minha própria igreja. Nada como uma boa reforma para resolver meus problemas conjugais e políticos. Interessante. Mas e você, Catarina? Por que não desistiu de Henry logo do início, sendo que ele teve que criar uma igreja toda para fazer isso? A separação foi um pesar profundo, mas o vínculo sagrado do meu casamento não podia ser dissolvido. A lealdade, a fé era inabalável. E a criação de uma nova igreja foi uma dor que carreguei com resignação. Mas e você, Mary? Como lidou com isso? A lealdade à fé é algo que deve ser preservado a todo custo. A dissolução de um casamento pode ser dolorosa, mas a obediência aos princípios religiosos é inegociável. A criação de uma nova igreja pode ser vista como uma provação, mas a devolução à fé católica é inabalável. Mary, a lealdade à fé é crucial, mas não se esqueça que eu criei toda uma igreja para resolver os problemas matrimoniais e políticos. Se a dissolução de um casamento é dolorosa, imagine criar uma igreja inteira. Não precisei perseguir as pessoas e condená-las à fogueira. Rei Henrique, sua criação de uma nova igreja não apaga a injustiça feita a nosso casamento. A verdadeira lealdade à fé não se constrói sobre divórcios apressados, mas sim na honestidade e respeito aos votos sagrados. Minha filha merece mais do que ser uma peça em seus caprichos. Você não conseguia manter um casamento, quem dirá esta igreja? Catarina, querida, enquanto você lamenta sobre votos sagrados, lembre-se de que a história não é feita apenas de dogmas. Meu caro Henrique sabe discernir entre tradições ultrapassadas e a necessidade de um reino forte. Talvez seja a hora de aceitar a evolução e entender que o poder também se manifesta na coragem de moldar o futuro. Basta, Ana Bolena. Ninguém a chamou para se intrometer nesta conversa. Suas palavras vazias sobre evolução e moldar o futuro não apagam o sofrimento causado pelas escolhas precipitadas do meu pai. Respeite a dor alheia antes de tentar justificar seus próprios caprichos. Ah, Maria, sempre tão sensível. Enquanto você fala de respeito, lembre-se de que eu mantive minha dignidade, enquanto outros colocavam fogo nas pessoas por questões de fé. A história é complexa, querida, e cada rainha tem seu próprio fardo a carregar, ou seu próprio canto. Basta, Ana Bolena. Sua dignidade não apaga o fato de que você não conseguiu dar ao meu pai um herdeiro tão desejado. Falar sobre evolução é fácil, quando não se carrega o peso da responsabilidade real. E você, Ana, não tem moral para falar sobre fardos enquanto perdeu o único fio que poderia garantir sua permanência na corte. Maria, suas palavras revelam mais sobre sua frustração do que sobre minha suposta falta de dignidade. Enquanto você busca consolo em visões de anjos, eu enfrentei as intrigas da corte com coragem. Sua obsessão por herdeiros e minha perda não diminuem minha importância. Suas visões de anjo brincando antes de morrer faziam parte da sua loucura ou era parte da sua gravidez psicológica? Como ousa questionar a natureza das minhas visões, Ana Bolena? Sua insolência revela sua própria insegurança. Minhas experiências espirituais são sagradas, não temas banais para serem zombados. E é uma falta de respeito você insinuar que minha mente estava perturbada. Saiba que a verdadeira grandeza não se mede por intrigas cortesãs, mas por um coração nobre e compassivo, algo que você claramente não compreende. Coração nobre e compassivo e todas as pessoas que você executou apenas para impor sua fé. Sinceramente, cansei. Irei me abster de comentar.
Mas se eu soubesse que ia me envolver nisso, eu preferia perder a cabeça. Bem, parece que as paixões estão à flor da pele. Vamos acalmar os ânimos, senhores e senhoras. Já tivemos uma discussão bastante intensa sobre o anglicanismo e a história toda. Vamos seguir em frente para a próxima pergunta e explorar novos aspectos desse integrante período. Agora, sobre as relações diplomáticas. Muito bem, nobres debatedores. Mudando o foco para as relações diplomáticas, sabemos que o estabelecimento da Igreja Anglicana teve impactos significativos nas relações internacionais. Catarina de Aragão, como isso afetou as relações com a Espanha? A separação de Henrique com a Igreja Católica foi um golpe profundo em nossas relações com a Espanha. A aliança entre nossas casas foi despedaçada, causando um distanciamento que ecoou por anos. O orgulho espanhol não permitiu uma reconciliação fácil. Catarina, a lealdade à Espanha é tocante. Mas é verdade que os interesses do meu reino vieram primeiro. A criação da igreja anglicana foi uma necessidade política e não poderia deixar que laços matrimoniais interferissem nisso. Ana Bolena, você como rainha consorte, como viu o impacto nas relações diplomáticas? Claro, a Espanha ficou magoada, mas as alianças são volúveis na política. A Inglaterra se fortaleceu ao se desvincular da influência do papal. E eu acredito que, ao longo prazo, isso beneficiou o reino. Às vezes é preciso sacrificar alianças antigas para construir um futuro mais robusto. Um futuro sem fé não é um futuro de verdade. Você quer falar alguma coisa para mim, Maria? Não é nada. Pois bem, Mary, a próxima pergunta é para você mesmo. Após a ascensão ao trono, como lidou com a questão das relações internacionais, especialmente considerando a inclinação para o catolicismo? Minha missão foi restaurar a fé católica na Inglaterra. Busquei reconciliação com a Santa Fé, para reparar as feridas causadas pela separação. Contudo, muitos ainda viam a Inglaterra como herege. A diplomacia era um desafio, mas a fidelidade à fé superava qualquer obstáculo. Maria, persistindo com essa obsessão católica, não mudou, minha filha. E você tentando reviver o passado, o que aconteceu com a grandiosa igreja anglicana que eu criei? Igual o filho da Ana Bolena. Isso foi comigo, Maria. Sobre o reinado da Rainha Maria, conhecida como Blood Mary, como lidou com as tensões religiosas e as perseguições aos protestantes? A fidelidade à fé católica exigiu medidas enérgicas para restaurar a verdadeira religião. As ações podem ter sido severas, mas eram necessárias para preservar a ortodoxia católica na Inglaterra. O sacrifício de alguns pelos muitos. Para essa conversa, eu quero que receba mais uma convidada especial, Jonas Seymour. Maria, entendo seu zelo pela fé, mas a perseguição não é o caminho para a verdadeira devoção. A diversidade de crenças é uma força, não uma fraqueza. Sua busca pela ortodoxia católica pode levar a uma divisão ainda maior. Parece que as decisões religiosas e diplomáticas dos Tudors geraram debates intensos e duradouros. Vamos agora explorar as implicações sociais dessas mudanças. Como lidaram com as transformações sociais e resultantes da reforma? Muito bem, nobres debatedores. Agora vamos adentrar nas implicações sociais da reforma. Como cada um de vocês lidou com as transformações sociais resultantes da criação da Igreja Anglicana? Como mãe do herdeiro, tive a responsabilidade de garantir que a estabilidade reinasse em tempos de mudança. A reforma trouxe desafios, mas também oportunidades para unir o reino sobre uma única fé. A estabilidade social é crucial para o futuro de uma nação. Pode falar de estabilidade, mas a perseguição religiosa não foi exatamente um exemplo de unidade. A diversidade de crenças poderia ter sido celebrada, não sufocada. Elizabeth, você fala de diversidade, mas a verdadeira fé não é algo que pode ser fragmentado. As medidas foram necessárias para preservar a ortodoxia católica. A estabilidade vem da obediência à verdadeira fé.
E agora, com a presença de Elizabeth, irei perguntar: como você viu essas mudanças sociais em relação à reforma, considerando sua mãe, Ana Bolena, e o tumultuado reinado do seu pai? Meu reinado foi marcado por uma busca de estabilidade e reconciliação. A igreja não foi uma tentativa de conciliar diferenças religiosas, permitindo uma coexistência pacífica. A diversidade é uma força e minha visão era de um reino onde a fé não fosse motivo de divisão, mas sim de enriquecimento cultural. Minha filha sempre teve uma visão pragmática e sábia. A estabilidade social não pode ser alcançada pela força, mas pela aceitação das diferenças e pela promoção de um ambiente em que cada cidadão se sinta parte integrante do reino. E para fechar com nossas discussões, como cada um de vocês enxerga o legado da reforma e das escolhas feitas pelos Tudors nos dias atuais? As decisões feitas naquela época moldaram o curso da história e vejo o legado como uma mistura de triunfos e perdas. A fé é algo que deve ser respeitado e seguido. Acho que não tem uma outra forma. O legado é complexo, mas é de um reino que, ao superar suas diferenças, se tornou muito mais forte. A tolerância e a diversidade são valores que espero que continuem a guiar a Inglaterra para um futuro brilhante. Muito obrigado a todos por participarem dessas conversas tudo. Foi uma jornada fascinante pela história e pelas personalidades que moldaram uma época tão intensa. Agradeço aos nobres debatedores e aos ouvintes por embarcarem conosco nessa viagem. E isso foi tudo por hoje. Esse foi o Conversas Tudo, o Anglicanismo Debate. Se você gostou, compartilhe esse vídeo de ouro para próximas discussões históricas. Até a próxima viagem ao passado.